Em novembro de 2016, um diplomata americano dormia em seu quarto de hotel, Capri, no centro de Havana, quando um apito bem agudo arrancou do sono. Ele levantou, deu alguns passos e o barulho sumiu. Ao voltar para a cama, porém, aquele som agonizante o atingiu novamente. Nos dias seguintes, o diplomata começou a apresentar perda de audição e problemas na fala. E ele não foi o único. Mais de 20 funcionários da Embaixada dos Estados Unidos em Cuba tiveram estes e outros sintomas como tontura, dores de cabeça fortes, constantes, perda de memória, anormalidades visuais, ou seja, metade das vítimas desenvolveu chamadas disfunções sacásticas, que incluem o desalinhamento dos globos oculares e dificuldade em manter o olhar em determinado ponto, num olhar fixo. Ninguém mais ouviu o tal barulho, somente os diplomatas americanos. Em alguns casos, pessoas que moravam com eles. Diplomatas americanos, a gente abre aspas, que são espiões americanos, funcionários da CIA, espiões da CIA. São esses ditos diplomatas. E essa misteriosa doença ficou conhecida como a Síndrome de Havana. Sejam todos bem-vindos à Pesquisa OVNI. Assim que o estranho fenômeno veio à tona em meados de 2017, começaram as especulações. Oficiais do governo americano suspeitaram que fosse um ataque acústico. Mas quem seria o autor dos disparos? A embaixada havia sido reaberta em 2015 como parte da reaproximação entre Estados Unidos e Cuba, durante a presidência do Barack Obama. Em maio de 2017, o recém-eleito Donald Trump expulsou 2 diplomatas cubanos de Washington em resposta ao caso. No mês seguinte, os Estados Unidos começaram a evacuar o pessoal não essencial da Embaixada de Havana. O governo americano não culpou os cubanos nem deu mais detalhes sobre os incidentes, classificando-os apenas como ataque à saúde. Porém, o Trump foi mais incisivo. Abre aspas, é um ataque incomum. Acredito que Cuba seja responsável. Ele disse à imprensa em outubro desse ano, outubro de 2017. Houve até quem especulasse que a ação fosse obra de sabotadores interessados em prejudicar relações entre Havana e Washington. A Síndrome de Havana continuou a fazer vítimas e passou a atingir também pessoas que trabalhavam secretamente como agentes dos Estados Unidos que estavam locados em Cuba, além dos diplomatas canadenses alocados na ilha também. Ainda em 2017, um agente da CIA relatou os mesmos sintomas durante uma missão na Rússia, e no ano seguinte, 2018, funcionários do consulado dos Estados Unidos em Guangzhou, na China, também reportaram os sintomas, identificando primeiramente uma lista com no mínimo 40 pessoas vítimas desses sintomas. Mas o que era aquilo no fim das contas? A Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos publicou um estudo que apresenta em 77 páginas análises extremamente detalhadas de uma possível explicação para os casos. Eles resultam de algo bastante estranho, disparos de micro-ondas, sinais eletromagnéticos de alta frequência que servem para esquentar comida ou transmitir dados via Wi-Fi. Essas são as nossas micro-ondas. Contudo, se forem utilizadas de uma certa forma, também podem causar danos no cérebro humano. Os Estados Unidos reconheceram publicamente a Síndrome de Havana em maio de 2017, tomando medidas bem antes disso. Em fevereiro e abril de 2017,
o Departamento do Estado submeteu 80 funcionários da Embaixada de Havana a uma bateria de exames. Desse total, 24 apresentaram sintomas típicos de uma concussão, que seria uma pancada na cabeça, uma pancada leve, digamos assim, na cabeça. Em julho, um comitê de especialistas convocados pelo governo concluiu que os estranhos sinais eram provavelmente relacionados a algum trauma neurológico decorrente de uma fonte não natural e recomendou uma investigação mais profunda que seria feita nos meses seguintes pelos médicos da Universidade de Pensilvânia. O governo cubano ele formou um comitê de médicos e cientistas para poder investigar o caso, mas como eles não podiam examinar os diplomatas americanos, eles interrogaram, entrevistaram as pessoas que eram vizinhas dessas pessoas e que também trabalhavam na embaixada. E o veredito do governo cubano foi um transtorno psicogênico coletivo, ou seja, havia uma histeria coletiva devido ao estresse do governo atual. Afinal, os primeiros diplomatas adoeceram logo no começo do governo Trump, quando ele começou a ameaçar a relação entre Cuba e Estados Unidos. E os pesquisadores cubanos também rejeitaram a hipótese de um ataque acústico com base nas leis da física, que para afetar alguém disparando de fora de uma sala uma arma sônica, ela teria que emitir um som acima de 130 decibéis. Esse som seria equivalente ao rugido de 4 turbinas de avião na rua próxima ao prédio onde as pessoas estavam dormindo, Então seria impossível fazer um ataque silencioso nesse sentido. Mas e essa hipótese ela começou a ganhar força em março de 2018, quando o tal relatório dos médicos da Universidade de Pensilvânia saíram. Eles avaliaram 21 funcionários, daqueles 21 que tiveram a concussão, da Embaixada de Havana, que foram 11 mulheres e 10 homens, com idade média de 43 anos. E parte desse resultado do relatório foi, abre aspas, estes indivíduos parecem ter sofrido lesões em redes cerebrais, concluiu o estudo. Aquilo não podia ser histeria coletiva, já que havia danos físicos. Os autores não identificaram a causa das lesões, mas especularam que poderia ser uma fonte de energia desconhecida associada a fenômenos auditivos e sensoriais. Os 21 participantes fizeram testes de cognição, audição, funções vestibulares relacionadas ao equilíbrio do corpo e exames de neuroimagem. Do total, 86 relataram ter ouvido um som muito alto em sua residência ou quarto de hotel. Os zumbidos ou sons metálicos ou os ruídos penetrantes duravam entre 10 segundos e 30 minutos. E algumas pessoas também sentiram pressão ou vibração na cabeça. Em novembro de 2018, a médica Beatriz Golomb, professora da Universidade da Califórnia em San Diego, publicou um estudo propondo a tese de ataques com micro-ondas e apresentando 6 argumentos que sustentam essa possibilidade. Todas as características são esperadas em se tratando de radiofrequência, diz Golomb, que também é física. Segundo ela, as micro-ondas teriam causado lesões cerebrais nos diplomatas por meio do chamado estresse oxidativo, um desequilíbrio entre a produção de radicais livres e as defesas do corpo. Então, abrindo aqui uma aspas, nos 6 motivos que foram levantados pela Golomb, segundo ela, o primeiro motivo é que houve variação nos sons. As vítimas diferentes eram pessoas diferentes e ouviam ruídos diferentes. Isso acontece porque a ilusão auditiva provocada pelas micro-ondas é diferente para cada pessoa e varia conforme o tamanho e formato do crânio de cada vítima. O segundo motivo é que há precedente de tal caso. Segundo ela, os diplomatas ouviram zumbidos, trinados e estalos. São exatamente os ruídos gerados pelo efeito Frey, que é descrito pela primeira vez em 1961 e é causado pela ação de micro-ondas direto no cérebro.
Eu vou falar sobre o efeito Frey um pouquinho à frente. Terceiro motivo, levantado por ela, é que todos os ataques aconteceram à noite. Em quase todos os casos, os sons foram ouvidos à noite quando havia total silêncio. Isso faz sentido, pois o efeito Frey só costuma ser perceptível quando há muito pouco ruído ambiente. O quarto motivo foi uma alta precisão. Os ruídos só se mantiveram em certos cômodos da casa. Quando as vítimas andavam para outro local, saindo da mira do feixe eletromagnético, o som sumia, o que não ocorre com ondas acústicas. O quinto motivo era incontrolável. Segundo ela, alguns diplomatas relataram que mesmo quando eles cobriam a orelha com as mãos, a intensidade do som não diminuía, funcionaria em caso de um ataque acústico comum, O sexto motivo, que os sons pareciam estar dentro da cabeça, não do lado de fora. E é uma outra coisa típica também desse efeito Frey. Nele, o ruído costuma ser percebido como se viesse ligeiramente de trás do crânio, independente da posição que a pessoa está, de frente, de lado, para a fonte do som, que seria um som que vem de dentro da cabeça da pessoa. Mas aí fica mais uma pergunta, mas já que tem tanta diferença em cada som que cada pessoa escuta, o que seria o que eles escutaram? Talvez não tenha sido um som de fato. Há décadas, os cientistas sabem que as micro-ondas podem enganar o cérebro, fazendo acreditar que está ouvindo ruídos. É o efeito auditivo das micro-ondas, chamado, também conhecido como o efeito Frey. A alusão ao cientista americano Alan Frey, que publicou seus primeiros estudos sobre o fenômeno nos anos 60 ainda. Num deles, Frey demonstra que as micro-ondas podem induzir a percepção de sons a centenas de metros da antena emissora, inclusive em pessoas surdas. Ele fez experiências com sinais de frequência de 1.2 GHz e estudos posteriores indicaram que frequências mais altas de até 3 GHz produzem resultados similares. O sinal tem que ser forte para provocar o efeito Frey e teria que despejar na cabeça da vítima cerca de 80 miliwatts a cada centímetro quadrado da superfície da cabeça. Traduzindo, isso seria 15 mil vezes mais forte que a radiação eletromagnética normal, que é gerada pelo celular ou então roteado do Wi-Fi. É como se nós pegássemos um celular ou um Wi-Fi e ampliássemos 15 mil vezes a potência desse sinal. Um forno de micro-ondas, por exemplo, ele utiliza só 1000 watts para esquentar uma comida. Então, seria uma frequência muito alta, muito absurda. Um ataque desse tipo certamente causaria uma grande interferência também em celulares, televisão, redes sem fio, despertando muitas suspeitas. Por isso, parte desses ataques o que explica parte desses ataques ocorrerem à noite. Mas como uma onda eletromagnética pode virar som dentro da cabeça? O efeito decorre de um aumento rápido e minúsculo da temperatura do cérebro, explica o engenheiro elétrico James Lin, professor da Universidade de Illinois, e autor de vários artigos científicos sobre esse fenômeno. Um pedacinho do cérebro se dilata, gerando uma onda de vibração que se propaga até o ouvido interno, onde é interpretado como som. Dependendo da intensidade dos pulsos de micro-ondas, diz Lin, a onda de choque pode causar lesões auditivas e neurológicas. Então, ele considera plausível que a síndrome de Havana tenha sido causada por algum ataque deste tipo. Essa também foi a conclusão do relatório da Academia Nacional de Ciência dos Estados Unidos, que foi assinado por um comitê de 19 cientistas e liderados por David Hellman, que é professor de medicina da Universidade de Stanford. Abre aspas, muitos dos sintomas crônicos são consistentes com efeitos conhecidos da radiofrequência, como tontura, dor de cabeça, cansaço, náusea, ansiedade,
déficit cognitivo, perda de memória, afirma esse documento desse comitê. E esse comitê também descartou outras hipóteses como envenenamento ou o surto da epidemia de Zika vírus, que atingiu Cuba nos anos de 2016 e 2017. Em geral, a energia de radiofrequência dirigida parece ser um mecanismo mais plausível, afirma o relatório desses cientistas. Se isso de fato tiver ocorrido, não terá sido a primeira vez. Os ataques com micro-ondas são conhecidos desde os tempos da Guerra Fria e já foram investigados como um objetivo ainda mais surreal: plantar vozes nas cabeças das pessoas. No dia 5 de dezembro de 2017, Mark Polymeropoulos acordou assustado. O quarto inteiro girava e ele ouvia um zumbido altíssimo e insuportável, a ponto de provocar náuseas. Mas Mark se levantou para ir ao banheiro, porém perdeu o equilíbrio. Não conseguia ficar de pé sem cair. Era como se fosse vomitar e desmaiar ao mesmo tempo, declara. Ele estava na Rússia como agente da CIA, a superagência de inteligência americana para a qual ele trabalhava há mais de 25 anos. Participou de diversas operações, inclusive no Oriente Médio, sem nunca ter sofrido um arranhão. Porém, naquele dia, se sentiu indefeso em seu quarto de hotel, em Moscou, perto da embaixada americana. Do outro lado do mundo, seus colegas de Havana sentiam os mesmos problemas. Mas o caso de Mark foi mais sério, os danos neurológicos persistiram e ele precisou se afastar do trabalho. Acabou se aposentando aos 50 anos em 2019, logo após ser promovido a subchefe de operações da CIA na Eurásia. Ele disse ter certeza que foi alvo de um ataque de micro-ondas. Existe um precedente entre 1953 e 76. Os soviéticos supostamente dispararam feixes de micro-ondas contra o prédio da embaixada americana em Moscou. Os raios, que ficaram conhecidos como o Sinal de Moscou, aparentemente vinham de um prédio de apartamentos situado a 100 metros a oeste do edifício, com as maiores intensidades emanando de uma faixa entre o terceiro e o oitavo andares. A frequência era de 2,5 a 4 GHz e a potência chegava a 5 microwatts por centímetro quadrado. Era um sinal fraco, bem baixo do necessário para desencadear o efeito Frey, mas estava 100 vezes acima dos níveis normais de radiação eletromagnética em Moscou, o que chamou a atenção dos americanos na CIA. O Pentágono e o Departamento de Estado não avisaram os diplomatas, mantiveram segredo sobre o que julgavam ser uma tentativa de controle da mente por parte do inimigo. Hoje pode soar bizarro, mas era bem o espírito da Guerra Fria, nos anos entre 53 e 73. A CIA conduzia o projeto MKUltra, que investigou o uso de substâncias e técnicas para fazer tal lavagem cerebral. Em 65, médicos apareceram na embaixada em Moscou para coletar sangue da delegação. Disseram que estavam pesquisando um novo tipo de vírus, mas na verdade eram cientistas da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada em Defesa, a DARPA, um braço do Pentágono, e queriam estudar os efeitos biológicos das micro-ondas. Para saber se o sinal de Moscou afetava humanos, a DARPA expôs macacos a uma radiação similar, e a conclusão na época foi que as micro-ondas serviam para alimentar dispositivos de escuta escondidos nas paredes da embaixada, não para tentar controlar a mente dos funcionários. Nos anos 70, o governo dos Estados Unidos finalmente informa que os funcionários da embaixada sobre radiação. Ela não gerou danos à saúde de ninguém, mas motivou uma chuva de processos contra esses. As micro-ondas também são usadas em armas, em armamento. Tem um projeto americano que ele é chamado Projeto Medusa, que é um acrônimo em inglês para dissuasão da multidão utilizando o áudio silencioso. Foi desenvolvido em 2003 por uma empresa que chama Waveband Corporation, e esse dispositivo ele é o efeito Frey colocado em prática. Ele emite um feixe de radiação contra a cabeça das pessoas que escutam um ruído intenso e incapacitante. Chegou a ser testado pela Marinha dos Estados Unidos e, em tese, ele pode causar lesões cerebrais. E é muito perigoso, As lesões são semelhantes
a síndrome de Havana. Ao todo, ao longo de praticamente 6 anos, mais de 200 funcionários das embaixadas americanas ao longo do mundo foram assoladas por essa síndrome. Os Estados Unidos possuem uma arma de micro-ondas ainda mais potente, que ela é chamada de ADS, Active Denial System, e ela usa um feixe de 95 GB. Com essa frequência bem mais alta, com ondas mais curtas, o sinal eletromagnético não atravessa o corpo nem alcança o cérebro, ele é absorvido na camada mais superficial da pele, cerca de 0,4 milímetros, que é aquecida a 44 graus, provocando nas vítimas uma sensação que a pele está pegando fogo. O aparelho é montado sobre um jipe. Ele foi levado, para o Afeganistão, mas supostamente não chegou a ser usado, que eu duvido bastante, né? Outros projetos teriam tentado ir até mais longe. Um documento de 1998 do Exército dos Estados Unidos, que veio a público em 2006 por conta da FOIA, que é aquela lei de acesso à informação, ela revela que o Pentágono contemplou o uso de micro-ondas com objetivos mais insidiosos. Um deles era induzir febre de 41 graus nas pessoas, que supostamente, segundo eles, a justificativa era que as pessoas com febre elas se tornam menos agressivas. E é também possível que a hipertermia, por micro-ondas, aumentando 1 grau na temperatura do cérebro, pode interromper a memória a curto prazo, causando desorientação. O exército americano chegou a cogitar até o uso de radiofrequência para inserir palavras na mente alheia, o que seria um traço de guerra psicológica. Em uma experiência com comunicação das palavras de 1 a 10 usando micro-ondas, foi demonstrada que o exército americano teve êxito. Ele conseguiu inserir as palavras que eles desejavam na cabeça das pessoas. Esse mesmo documento, ele diz que o aprimoramento dessas técnicas abriria uma ampla gama de possibilidades, mas não deixa claro quais possibilidades seriam essas, Supostamente, essas micro-ondas serviriam comprovadamente também para fazer mais uma coisa muito incomum, que é ver através das paredes. Seria a tecnologia TWS, que é a True Wall Surveillance, que foi aperfeiçoada nas últimas décadas, eu citei lá atrás que teria essa possibilidade de ver onde escutas dos inimigos poderiam estar colocadas, mas ao contrário dos ataques, igual tiveram em Havana, essa TWS ela trabalha com várias frequências ao mesmo tempo, ou com pulsos, que podem cobrir uma grande parte do espectro eletromagnético. Eles atravessam um alvo, seja um apartamento, por exemplo, e são recapturados por antenas colocadas ao redor dele, como se fosse um raio-x. Essa TWS é como se ela tirasse um raio-x do prédio, como se fizesse um scanner. Ela consegue enxergar através do tijolo, concreto armado, bloco de concreto, gesso, madeira e fibra de vidro. Só não penetra metal maciço. Serve para localizar pessoas soterradas durante a operação de resgate, ver o que está acontecendo em situação de reféns ou espionar os inimigos. E, gente, vocês já tinham ouvido falar dessa síndrome de Havana e todos esses outros tópicos, que eu levantei aqui hoje? Achei muito interessante. Eu achei muito conveniente também que, depois de muito tempo sem notícia nenhuma sobre isso, os Estados Unidos soltou um relatório da inteligência. E esse relatório tem praticamente 1 ano, foi 2 de março de 2023, onde ele descarta a atuação estrangeira na suposta síndrome de Havana. Esse relatório, em resumo, ele fala que os Estados Unidos não conseguiu identificar nenhuma das nações rivais, que seja Rússia ou China, como culpada dos ataques da síndrome de Havana.
se houve uma arma por trás desses ataques. Ela não conseguiu identificar qual arma foi e nem de qual país foi. E ela lançou ela publicou um relatório para poder botar uma pedra em cima desse assunto. E de lá para cá eu não achei mais nada na internet sobre isso. Então deu um gap aí nos últimos anos sobre esse assunto que é muito estranho. E foi colocada uma pedra em cima dessa situação. Então foram diversos ataques que ocorreram, né? Teve ataques em Viena, teve ataque na Colômbia, no prédio, né? Onde os agentes dos Estados Unidos estavam na Colômbia, na capital austríaca, né? Como eu comentei também, Viena. Teve em Paris e vários outros países. Então foi uma coisa muito estranha que afetou vários locais do mundo, né? Não era uma coisa pontual, não foi só em Cuba, né? Apesar dela ter o nome de Síndrome de Havana, não foi só em Cuba que ela ocorreu, mas os Estados Unidos não conseguiu identificar de onde que estavam vindo os ataques, né? E tem os laudos médicos, né? Que as pessoas de fato elas tinham uma plena saúde, eram todos espiões e super espiões, né? Que não é uma pessoa simples que consegue um cargo desse, né? E todas foram afetadas e ficaram com a saúde afetada, algumas, né? O olho saiu do lugar, né? Igual tem um dos sintomas é justamente esse deslocamento do globo ocular. E a parte neurológica também, que muitas pessoas não se recuperaram dos efeitos neurológicos que foram acometidos ali. Mas eu achei essa síndrome de Havana sendo muito bizarro, ele foi muito falado na época, mas depois a coisa ficou morna e veio esse relatório para colocar um pano quente no tema, que na verdade eles deixaram claro que eles não têm ideia o que era, de onde que estava vindo e quem estava fazendo. E foi isso. Morreu o assunto. Mas vocês já ouviram falar? Eu achei bem estranha essa tecnologia desconhecida, queria trazer para vocês aí, né? Então, aparentemente tem algum protótipo de armas de micro-ondas circulando e afetando diretamente os agentes norte-americanos, né? Então, não vieram relatos de outras nacionalidades reclamando que seus agentes estavam sendo afetados, somente os americanos. Então, tem um alvo claro nas costas deles aí. Beleza? Então, esse é o texto que eu trouxe para vocês hoje. Aguardo vocês na próxima. E já falaremos sobre ufologia novamente, beleza? Então, nos vemos em breve, galera. Abraço. Valeu.